Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. E hoje a gente está aqui em mais uma edição em vídeo, dessa vez mais especial ainda, porque é a primeira vez que a gente grava o Mind Asset no Rio de Janeiro. Hoje a gente está aqui no escritório da Itaú Asset, no Rio de Janeiro, no Leblon, isso porque algumas das nossas mesas de gestão do Multimesas ficam aqui, como é o caso dos nossos convidados de hoje, né? Então, vamos lá. Hoje eu conto com a presença do Rodrigo Koch, que é gestor de renda variável na equipe do Optimus, e do Daniel Tonholo, que é especialista em mercados internacionais também no Optimus, para a gente falar dessa estratégia que acaba de completar 3 anos de existência. Então, Koch, Tonholo, sejam muito bem-vindos ao Mind Asset. Oi, Clara. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no Mind Asset. Clara, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga ter uma boa conversa. Maravilha, maravilha. Então, vamos começar, que são 3 anos de existência do Optimus, né? Então, um período aí, sem dúvida, desafiador também para o mercado. Vocês passaram por vários momentos, então queria começar falando, antes de performance, trajetória, o que vocês enxergam à frente, né? Eu queria que vocês fizessem um balanço geral do que foi esses 3 anos de estratégia em termos de equipe, processo de investimento, como é que vocês navegaram por esse período? Não, legal. Acho que vale a pena falar, né? Hoje o time Optimus conta com mais de 20 pessoas, tá? 20 pessoas que são totalmente focadas na gestão do fundo, né? Ali a gente não está falando de áreas de back-office, nem áreas comerciais, são 20 pessoas que estão na gestão ou fazendo pesquisa diretamente relacionada à gestão. Só para fazer uma comparação, há 3 anos, quando a gente começou, nós éramos 13, então a gente praticamente dobrou, né, a quantidade de pessoas no time, e isso mostra um pouco do que a gente fez, né, ao longo desses 3 anos, que foi investir muito em time, foi investir em novas coberturas, né, para olhar mais ativos, mais regiões. Então, assim, com essa quantidade de pessoas, a gente acha que a gente tem capacidade, né, de cobrir diversos países e diversos ativos, tá? Hoje o nosso processo de investimento ele é baseado, né, muito em pesquisa. Então, assim, todo o nosso processo começa com pesquisa, né, pesquisa econômica, definição de cenário. Somos 5 principais gestores. Tá, esses 5 principais gestores formam o comitê de investimento. É nesse comitê de investimento que a gente vai definir quais são as principais variáveis para juros globais, moedas, crescimento econômico, e também entrando, né, no detalhe dos países, né? Então, quando vem para o Brasil, por exemplo, vamos discutir política, vamos discutir o fiscal, e a gente sai desse comitê com um cenário consensual, né, um cenário base consensual. A partir daí, esses 5 gestores, né, com os seus próprios times, vão olhar os seus ativos, os seus mercados, e ver onde estão as melhores oportunidades, onde estão as maiores assimetrias, né, posições com bons risco-retorno para o fundo. A gente, apesar de ter 5 gestores, a gente sempre olha o fundo de uma maneira completa, né, assim, então apesar de ter posições individuais, a gente sempre olha o risco do fundo, né, como um todo. A gente não tem pré-determinação de risco por classe de ativo, então não é assim, sempre 20% do risco do fundo vai estar em bolsa, 25% em juros, não. A gente sempre está avaliando onde está a melhor oportunidade e aí a gente coloca as nossas fichas nessa oportunidade, tá? Então acho que tem uma integração muito boa e eu acho que esse processo, né, que a gente vem ajustando cada vez mais a interação que a gente tem, né, com o time econômico da própria Itaú Asset, né, acho que é algo que tem funcionado muito bem também desde o início, e a gente tem aprimorado esse processo de uma maneira contínua, né? Então acho que pensando aí nesses 3 anos, é assim que a gente começou, e assim como a gente está hoje. Uhum. E se a gente for falar da performance propriamente, né, com certeza vocês se destacam aqui na indústria. Então, se a gente pegar o Optimus Titan, que é o veículo multimercado, né, a gente está falando de uma performance superior a 150% do CDI, o que é CDI mais 4,7%, num período em que o CDI também estava elevado, né? E se a gente olha o fundo alavancado, a gente fala de mais de 200% do CDI. Então, eu queria que vocês contassem aqui pra gente como é que foi trilhar essa trajetória ali desde 2021.
Clara, eu acho que a gente tem muito orgulho assim da construção dos nossos processos no fundo. A gente acredita que a performance é um resultado, tem sido um resultado do que a gente vem construindo, como o Rodrigo falou, de equipe, de pesquisa, um processo robusto de investimentos. Mas eu acho que vale a pena, nessa retrospectiva, foram anos de tantos acontecimentos que eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, os principais eventos assim, do fundo e alguns dos principais responsáveis pela geração desse resultado. Então, só para lembrar, a gente começou o fundo ainda ali naquele momento ali pós-pandemia, no começo de 2021. Pouca gente ainda estava vindo para o escritório, a gente vinha para o escritório do Rio e não tinha ninguém, a gente ficava sozinho aqui. E assim, a gente sabe qual era o contexto, né? Era um contexto que a gente tinha um volume muito grande de estímulos fiscais no mundo inteiro, ainda por conta da pandemia e os estímulos monetários, e a gente começou o fundo naquele momento que, do ano de 2020, né, tinha sido um ano que muita gente aplicou juro, comprou bolsa, e foi um ano super bom, e a gente começou assim, nossa, os maiores movimentos parece que já foram, né? O que a gente vai fazer para conseguir bons resultados e tal? E de repente a gente começou o fundo e em um mês a gente olhou e falou, olha, com todos esses estímulos, a inflação vai voltar e vai vir muito forte, principalmente nos países emergentes que tinham tido depreciação da moeda, que tinham memórias inflacionárias maiores do que as economias desenvolvidas e tal. E esse foi basicamente o principal investimento que a gente fez em 2021, que foi perceber que a inflação ia ser muito mais alta, e a gente expressou isso investindo nas inflações implícitas ou também que os juros iam ser mais altos nos emergentes. E o Brasil foi, sem dúvida, o principal ativo, o principal lugar que a gente focou, mas a gente também fez isso em outros emergentes. Em 2022, a gente viu que o seguinte, olha, essa inflação que nos emergentes já subiu, agora também vai ser um problema para os desenvolvidos, e bancos centrais que estavam com juros em zero ou muito perto de zero, depois da crise de 2008, desde 2009, por ali, iam precisar fazer um ajuste de juros muito grandes. E aí, isso que o Rodrigo falou é algo importante, a gente alocou muito mais risco nas economias desenvolvidas e pegou esse ciclo de alta de juros em diversos países, uma hora nos Estados Unidos, depois na Europa, na Inglaterra, mas também em alguns emergentes que tinham ficado um pouco mais para trás. Eu acho que 2023 foi, sem dúvida, o ano mais complexo para os investimentos. Você não teve uma tendência tão grande como aconteceu em 21 e em 22. E eu acho que foi um ano que a gente defendeu bem. O resultado do fundo ainda foi acima do CDI, e eu acho que foi um ano que a gente conseguiu navegar bem num cenário complexo. O ano começou com praticamente um consenso de mercado de quando que ia ser a recessão nos Estados Unidos. Se ela ia chegar no final do ano de 2023 ou se era para 2024. E o ano terminou com as pessoas se perguntando se os Estados Unidos não estavam crescendo ainda mais e recomeçando um novo ciclo de crescimento. Então, foi um ano de uma mudança de percepção muito grande, porque você tinha os juros altos, o crescimento foi muito acima do esperado nos Estados Unidos, em diversos lugares do mundo, e o ponto que eu acho que mais importante, o que todo mundo estava muito acostumado é que um juro alto ia bater no emprego e as taxas de desemprego poderiam subir um pouco. Isso não aconteceu em quase nenhum lugar do mundo. Então, navegar esse cenário em 2023 foi algo que nos deu bastante orgulho, porque a gente precisou mudar muito de cabeça ao longo do ano. Então, eu acho que a gente chega em 2024 com uma cabeça um pouco mais preparada, que a gente poderia ter um ano de 2024 de novo com surpresas de atividade mais forte e mais uma surpresa de inflação que a gente tem visto nesse começo de ano. E aí a gente vai falar um pouco mais de cenário mais para frente, mas acho que esse é um pouco do resumo até aqui do fundo. Uhum. E pegando um gancho, né, na sua fala também, a gente está falando de capturar performance também, mas tem um ponto extremamente importante que eu acho que é um dos diferenciais da equipe, que é a gestão de risco, né? Então, se a gente olha
para esse histórico do fundo, e em 36 meses de existência, apenas 4 foram de retorno negativo. Então, queria que vocês explorassem mais aqui e contassem para o investidor como é que isso funciona aqui para vocês e como vocês fazem realmente na prática essa estratégia também defensiva de minimização das perdas. Não, legal. Sem dúvida, assim, a gestão de risco é um pilar do Optimus. Acho que todo mundo aqui tem uma cabeça muito voltada, né, à preservação de capital. A gente pensa muito em estresse. O que é estresse? Né? De cada posição, estresse de cada book, estresse do fundo como um todo. E o que é o estresse? Né? É basicamente fazer uma conta de quanto que a gente vai perder se a gente estiver errado. Né? Se a gente errar o cenário, se a gente errar a escolha do ativo que a gente está apostando, quanto que a gente tem para perder. Eu acho que isso é uma coisa muito enraizada aqui na cultura do Optimus. E eu acho que corrobora um pouco, né, desse histórico aí que você passou. Outra coisa que eu acho que é um diferencial é que quando eu expliquei um pouquinho o nosso processo de investimento, falei do comitê de investimentos, uma coisa que é muito que acontece muito na prática é que os gestores, eles, apesar de terem o mesmo cenário base, eles estão sempre procurando hedges para as posições. Tá? E muitas vezes não é só hedges dentro do seu mercado, mas muitas vezes hedges em outros mercados. Então, vou dar um exemplo. Digamos que o Tonholo esteja muito convicto, né, dado um cenário base discutido, em uma posição de juros, certo? E a gente vai estar apostando grande numa posição de juros porque ele está muito convicto. É minha função e a função dos outros gestores olhar para o seu próprio mercado e ver se não há uma posição que a gente goste dentro do nosso mercado e que possa ser um hedge para a posição do Tonholo, por exemplo. E quando a gente encontra esse tipo de par, né, ou esse tipo de estratégia, a gente consegue fazer a posição maior e com um risco, né, menor de drawdown, porque se as coisas não vierem no nosso cenário base, a gente tem uma posição que é um hedge para outra. E isso aconteceu algumas vezes na história do fundo. Então, acho que essa é uma coisa legal também, a gente muita procura de hedge ativo, assim. E passando, né, a gente falou aqui do processo de investimento, equipe, estrutura, performance também histórica e gestão de risco, agora também olhando para frente, como é que vocês estão enxergando os mercados atualmente? A gente tem visto bastante volatilidade, então muito se discute sobre o início do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos e como isso vem impactando os mercados de uma forma, né, transversal também. Então, falamos de um início de cortes em março, agora fala-se em nem se sabe, né, se vai ter corte esse ano. Então, como é que vocês estão enxergando e como que isso vem afetando o posicionamento do fundo também? Eu acho que a gente pode começar a pensar o cenário pelos Estados Unidos, que tem sido o principal responsável pelos principais movimentos dos ativos financeiros no mundo, e eu acho que a gente está num momento particularmente especial. Então, como eu estava falando na resposta anterior, eu acho que depois da quebra do banco, do Silicon Valley Bank, que foi lá em março de 2023, acho que houve uma certa mudança no mercado. O mercado ali pensou, olha, sabe aquela recessão que a gente esperava nos Estados Unidos, porque os juros subiram? Então ela já começou a aparecer, tem um banco quebrando. De lá para cá, eu acho que houve uma mudança bastante importante nessa percepção, porque a economia americana demonstrou ser muito mais resiliente a esse aumento de juros e conseguir crescer a uma taxa muito maior do que todo mundo esperava. Então, o mercado todo esperava um crescimento perto de zero para 2023, os Estados Unidos cresceram mais de 3%. E sendo que, principalmente no segundo semestre, teve alguns trimestres de um crescimento de 5%, algo bem importante para uma economia com um grau de desenvolvimento já bem elevado e com os juros altos, né? Então, eu acho que eu colocaria a nosso olhar trazendo por uma palavra assim, que eu acho que ela é bem comum no mercado, mas fora do mercado a gente não fala tão, que é o excepcionalismo americano, né? Então, quando a gente olha os Estados Unidos contra os outros países desenvolvidos, a gente já faz um tempo que vem observando uma diferenciação.
a renda per capita subindo, as famílias um pouco menos endividadas e o mercado de trabalho muito saudável, com as melhores empresas. Mas depois da pandemia, você teve um deslocamento dos Estados Unidos em relação aos outros países desenvolvidos, isso foi lá em 2020, 2021, isso teve a ver com os estímulos, mas também teve a ver com a dinâmica do mercado de trabalho americano. E no ano passado, eu acho que ali depois da quebra do Silicon Valley Bank, eu acho que você teve mais uma diferenciação que eu até numa outra conversa chamei de uma revolução da inteligência artificial, mas teve várias outras coisas, com estímulos fiscais novos que estão acontecendo, e também uma abertura para muita imigração. Então, enfim, mais uma diferenciação em relação às outras economias, e aí você chega em 2024 com um crescimento muito mais alto do que se esperava, o mercado de trabalho muito saudável, muita gente ainda sendo absorvida, conseguindo emprego, sendo absorvida pelo mercado de trabalho, as empresas bem e o país crescendo bem. Olha, que ótimo, mesmo que os juros estão altos. O problema é que nos primeiros meses de 2024 a gente viu um reaparecimento um pouco mais perigoso da inflação. E eu acho que é nesse ponto que a gente está. Então, os Estados Unidos crescem mais, mas também inflacionam. Então, como é que isso impacta os próprios ativos dos Estados Unidos e as demais economias olhando para frente? A primeira coisa que a gente acha é que esse crescimento americano continua forte ainda por um tempo. Então, isso obviamente vai ter implicações, por exemplo, para a Bolsa. E a gente acha que o Banco Central pode até acontecer, mas tem uma barra bastante alta para subir juros. Então ele pode demorar para cortar, mas não deve subir juros daqui. Isso a gente viu até ontem na conferência de imprensa do presidente do Banco Central americano. Então a gente acha que os juros americanos vão ficar um pouco mais altos do que a gente viu ao longo de muito tempo. A Bolsa pode ficar um pouco melhor até nesse ambiente, mas o dólar tem uma tendência de continuar forte, porque tem juros mais altos e tem crescimento. Então, como é que a gente está estruturando o nosso portfólio nesse contexto? Quando a gente vai fazer uma posição em moedas, provavelmente vai ser uma posição comprado no dólar e vendido em alguma outra moeda, principalmente dos países que estão um pouco mais fracos em termos de crescimento e sentindo um pouco mais os efeitos da política monetária, como é o caso das principais economias desenvolvidas, da Europa, do Reino Unido, do Canadá. Os emergentes, eu acho que estão numa posição um pouco diferente, que é o caso do Brasil, do México, alguns países do leste europeu, como a República Tcheca, que eles ainda têm taxas de juros muito altas. Então, as suas moedas têm uma atratividade ainda, que é esse juro local. Então, nesses lugares, quando a gente vai fazer alguma posição, a gente provavelmente vai fazer otimista com essas moedas, mas às vezes não contra o dólar, a gente vai fazer otimista no real, mas contra o euro, ou contra a libra esterlina do Reino Unido. Então é mais ou menos assim. Quando a gente vai fazer uma posição de juros, a gente vai provavelmente receber um juros, que é aquele que se beneficia se as taxas caem, contra algum juro nos Estados Unidos tomado, que é aquele que se beneficia se os juros sobem. Ou se for algum caso muito específico, mas a maioria das nossas posições vão ser na direção de uma continuidade desse excepcionalismo. Então, eu acho que o Rodrigo vai falar um pouco de bolsa, então a gente consegue ficar com uma cabeça positiva com o dólar contra diversas moedas. A gente acha que os juros americanos são mais altos e alguns outros países vão conseguir cortar mais os juros, mas a gente está sempre olhando para fazer isso contra os juros americanos, mas a gente ainda fica com uma cabeça mais otimista para os ativos de bolsa. Complementando um pouco o que o Tonholo falou, e focando principalmente nos Estados Unidos, né, apesar desses juros mais altos por mais tempo, isso não necessariamente, na nossa visão, é uma coisa ruim para a Bolsa Americana, né, porque
parte do motivo desses juros ficar mais alto é porque a economia americana está muito forte. Se a economia americana está muito forte, as empresas estão se beneficiando dessa economia, né, mais forte. Além disso, tem essa tendência toda de inteligência artificial, né, a parte de tecnologia, em que as empresas americanas também estão na ponta desse movimento. E elas estão puxando receita, não só de dentro dos Estados Unidos, dessa economia forte, mas estão puxando receita das outras economias, né? Então o Brasil está mandando dinheiro para as empresas dos Estados Unidos, a Ásia, a Europa. Então você tem um caso muito específico dentro dos Estados Unidos e que mesmo que os juros fiquem mais altos por mais tempo, a bolsa lá pode continuar andando bem, tá? Pelo menos essa é a nossa visão aqui para os próximos meses. Quando a gente vai para fora dos Estados Unidos, aí acho que a situação é um pouco mais complicada, né? A gente tem que ser um pouco mais conservador, porque se esses juros ficarem mais altos, os ativos de risco fora dos Estados Unidos, que não estão participando, né, desse boom de tecnologia, por exemplo, eles vão ter uma diferenciação na sua precificação. Então a vida fica mais complicada fora dos Estados Unidos, seja na Europa, seja nos países emergentes. Então a gente está mais cauteloso com as bolsas fora dos Estados Unidos e um pouco mais otimista com a bolsa nos Estados Unidos. Quando a gente pensa nesse cenário todo na parte de commodities, a gente ainda trabalha com um cenário de commodities sustentado. Tá? Nos últimos dados a gente consegue ver que a China ainda está demandando muitas commodities, né? Tanto a parte de petróleo como a parte de metais. Essa parte de inteligência artificial e todo o investimento que está sendo feito, né, para infraestrutura, né, nessa área demanda mais commodities também no curto prazo. Então, a gente ainda acha que, apesar do juros estar mais alto, o nível de commodity, e apesar do dólar também, a gente tem uma cabeça dele de um dólar mais forte, a gente acha que commodities podem ficar sustentadas também, pelo menos nos próximos meses. Uhum. E quando a gente olha, né, para os mercados internacionais, você falou dessa diferença também, né, entre posições direcionais e relativas aqui, entre maior e menor convicção. Como é que vocês estão enxergando? Tem alguma oportunidade de maior convicção ou não? Eu acho que a gente está vendo... então, a gente tem algumas convicções agora. Eu acho que no dólar, as posições as moedas que a gente tem feito contra o dólar são principalmente desses países desenvolvidos que estão com as economias mais fracas e à beira de alguns cortes de juros, dos seus respectivos bancos centrais. Acho que é o caso da Europa, do bloco europeu, né, da zona do euro, né, que eu quis dizer, da Inglaterra, do Canadá, Suécia também, principalmente esses países desenvolvidos, que estão um pouco mais avançados, vamos dizer, no ciclo de política monetária, à beira de começar um ajuste baixista. Então a gente está comprado no dólar contra essas moedas. Na parte de juros, eu acho que nossas principais posições seguem essa mesma lógica. A gente está com posições aplicadas nesses juros, são aquelas que se beneficiam se os juros caem, e, em alguns casos, protegidas contra os juros dos Estados Unidos. Nos países emergentes, a gente tem uma posição com viés de ficar aplicado, porque os juros estão muito altos. Por exemplo, o México está com os juros em 11%, ainda não fez nenhum ajuste. A inflação já caiu. Então a gente tem um viés, mas a gente está bastante cauteloso por conta de um momento difícil do dólar, que quando o dólar fortalece, dificulta a vida desses bancos centrais de cortarem os seus respectivos juros. E no Brasil a gente tem uma posição que é comprado na inflação implícita. A gente acha que a inflação implícita caiu bastante recentemente, teve alguns dados bons de inflação, mas a gente acha que tem uma assimetria que até compõe bastante bem o portfólio, que é ficar comprado nessa inflação implícita do Brasil para os próximos 1 ou 2 anos. Essas são as principais posições, a gente também tem posições em bolsa. Essa é a minha próxima pergunta, né? Quando a gente fala de Bolsa Brasil, a performance do Ibovespa no ano é negativa, né? Uma queda superior a 6%. A gente até gravou um episódio recentemente, né, sobre os índices acionários, mas queria saber como é que está a visão. Tem algum gatilho aqui que possa destravar valor para a Bolsa Brasileira? Bom, legal.
Eu acho que assim, tem que botar em contexto, né, o mundo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um mundo de juros americanos muito altos em diversas regiões. Quando a gente olha os juros aqui no Brasil, nesse contexto, ele também está mais alto, né? Então, olha, por exemplo, a precificação das NTNBs, os títulos ligados à inflação do governo. Se olhar a curva inteira, a gente está falando que o juro no Brasil é IPCA mais 6 daqui até onde tem títulos disponíveis. É um cenário mais complicado, né? Com 6% de juro real, a vida é mais difícil do que com 5%, do que com 4%. Quando a gente coloca nos nossos modelos 6% de juros real e vê qual que é o valor justo das ações e compõe, por exemplo, o índice Ibovespa, com 6% de juro real, a gente chega em 140 mil pontos para o Ibovespa no final do ano, ou seja, em dezembro de 2024. Isso vai dar um pouco mais de 10% do preço que o Ibovespa está hoje. É um retorno que é um pouco acima de quanto que é a Selic, né, o CDI de hoje até o final do ano. Com o juro de 6% real, a vida é mais dura, né? Então, a gente não vê um retorno atrativo, por exemplo, comprando o índice Ibovespa. O que a gente tem feito é olhado cases e setores específicos. Então, quando a gente compara, né, eu falei que você tem 10% na nossa conta para ganhar comprando o Ibovespa de hoje até o final do ano. Quando a gente faz essa mesma conta, esse mesmo exercício para a nossa carteira de ações, né, para a nossa ponta long, né, do portfólio, a gente chega em mais do que o dobro desse upside, né, desse retorno potencial, ou seja, mais de 20% na média. Ali é onde a gente está otimista, vamos dizer assim, a gente está otimista nos nossos cases, não na bolsa de uma maneira geral, enquanto esse juro estiver alto, né, enquanto a gente estiver falando em 6% de juro real. E aí você perguntou, né, qual poderia ser o trigger, né, o que poderia... Assim, não tem como, a gente está muito linkado ao cenário externo. Assim, acho que o principal driver hoje, na nossa visão, seria um fechamento de juros nos Estados Unidos ou em outras regiões, em que pudesse fazer com que esses juros aqui no Brasil também ficasse um pouco mais baixo. Talvez a gente começar a discutir Selic abaixo de 10% de novo, né, que não é o cenário hoje, começar a sonhar com um cenário mais prospectivo para a Bolsa como um todo. Então, acho que é um pouco por aí a nossa cabeça. Explorar mais cases específicos, setores específicos. Posso citar um pouquinho assim, né, de como é que está a nossa carteira hoje. A gente olha, por exemplo, o setor de utilities, que tem uma participação relevante na nossa carteira, a gente faz conta e vê que os papéis que a gente está comprado estão gerando, na média, IPCA mais 12 de retorno esperado. Pô, isso parece ser um retorno legal, então a gente aloca uma boa parte do nosso portfólio no setor de utilities. A gente também vê algumas assimetrias de valor no setor financeiro, setor de transportes, na parte de commodities, e aí tanto a parte de oil and gas como a parte de celulose, a gente também acha alguns cases interessantes, mas como eu falei, tudo cases específicos ou setores específicos, não tão animado, enquanto o juro não tiver mais baixo, com a Bolsa como um todo. Tá? Legal, então, já aproveitando e se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, né, a gente falou de histórico, falou do que vocês estão enxergando à frente também em termos de perspectiva de gestão, mercados, mas eu queria que vocês encerrassem com uma mensagem final para os investidores que estão nos acompanhando aqui, né? Então, o que eles podem esperar da estratégia Optimus para os anos aqui à frente? Não, obrigado, Clara, obrigado de novo, né? Em nome de todo o time Optimus, a gente poder participar aqui de mais um Mind Asset. Queria agradecer aos nossos investidores, né, por toda a parceria, né? No final, são vocês os responsáveis por esse projeto, né, ter dado certo, a gente estar aqui. Queria passar a mensagem, né, de que a gente continua investindo em time, continua investindo em processo, e são as mesmas pessoas aqui que estão tocando fundo, a gente está trabalhando muito, estamos tentando se aprimorar cada vez mais, e pode contar com a gente que trabalho, determinação é o que não falta aqui. Queria agradecer, Clara, pela participação aqui no Mind Asset, e queria agradecer também aos nossos investidores que estão com a gente ao longo dessa trajetória. A gente sente muito orgulho de fazer parte desse time, né? O Rodrigo falou bastante dos nossos processos, das nossas equipes. A gente é muito satisfeito assim, com o esforço que a gente tem feito. Eu gostaria de dizer que a gente vai estar aqui dando o nosso melhor para continuar trazendo bons resultados para os nossos clientes.
e de dizer que a gente é uma casa de especialistas que estão olhando os mercados ao redor do mundo inteiro. Tem uma área de internacional com bastante gente com experiência, olhando com bastante cuidado lugares bastante diferentes do mundo. Tem uma área de especialistas olhando a Bolsa Brasileira, olhando o mercado de juros local e colocando o risco onde a gente acha que realmente tem as melhores oportunidades de investimento, buscando essa estratégia de sempre ter proteções ativas que vão trazer os melhores riscos-retornos para os nossos clientes. Obrigado. Maravilha. E como os investidores que já acompanham vocês e as nossas redes sociais sabem, mensalmente a equipe também escreve uma carta da gestão, então vocês podem acompanhar tanto os detalhes de performance como o posicionamento e as perspectivas à frente. E com isso a gente encerra. Obrigada novamente, Coque, Tonholo. Espero vocês lá em São Paulo também. Obrigado. Obrigado.